Olá, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos analisar um texto de Wilson Gomes. Wilson Gomes é doutor em filosofia e professor titular da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, rede de laboratórios associados que envolve 20 instituições. O texto escolhido é este: Por que Bolsonaro continua pregando aos convertidos? E vamos para o texto. Texto publicado na revista Cult. E temos o título: Por que Bolsonaro continua pregando aos convertidos? Texto de Wilson Gomes, publicado em 24 de setembro de 2021. Portanto, temos um título em forma de pergunta. Então vamos ver se o texto vai dar conta de responder a essa pergunta. Por que Bolsonaro continua pregando aos convertidos? Repare agora esta imagem. Nesta imagem nós temos o Lula à esquerda e Bolsonaro à direita, um de frente para o outro. Lula olhando mais para cima e Bolsonaro olhando mais à sua frente. Temos os dois com uma expressão bem séria e temos uma cor avermelhada aqui nesta foto, nessa colagem, nessa fotomontagem. Interessante notar que Lula está à esquerda e Bolsonaro à direita. Talvez isso tenha sido feito de propósito? Bom, vamos ao primeiro parágrafo. Bolsonaro foi de novo à ONU falar para os seus seguidores. Nesta primeira frase nós temos um tema, Bolsonaro, sujeito, e o verbo foi, passado. E essa expressão de novo nos indica que Bolsonaro já foi uma vez ou alguma vez à ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas. E com que finalidade Bolsonaro foi de novo à ONU? Com a finalidade, com o objetivo de falar para os seus seguidores. Veja que textualmente este pronome seus se refere a Bolsonaro, ou seja, seguidores de quem? De Bolsonaro. Então, nós podemos usar este pronome possessivo, seus, que concorda com seguidores, não é? Para se referir a Bolsonaro. Segunda frase. Podia ser a famosa live da quinta-feira, podia ser a conversa cotidiana com os fiéis que se aglomeram para uns instantes junto ao seu pastor no Alvorada. Nesta segunda frase, nós temos duas elipses, uma aqui e outra aqui, diante dessa locução verbal podia ser. O que podia ser a famosa live de quinta-feira? Esta fala de Bolsonaro para os seus seguidores. Podia ser, né, a famosa live, porque a live de quinta-feira, das quintas-feiras, a live de Bolsonaro costuma ser direcionada aos seus seguidores, obviamente. Costuma ser uma fala que ele destina aos seus seguidores. Mas aqui nós temos duas elipses, uma aqui e outra aqui. Professor, o que significa elipse? Elipse é quando você não coloca explicitamente uma informação, um termo. E, portanto, quando o Wilson, o autor, não explicita, portanto, ele deixa implícito que seria a fala para os seus seguidores. Isso que podia ser a famosa live. Aqui nós temos um adjetivo, famosa, qualificando o substantivo live. Este adjetivo demonstra que essa live é famosa, conhecida por muitos. E é uma live geralmente feita às quintas-feiras. E por que live aqui e aqui foi digitada em itálico, né, com essa forma em itálico? Por se tratar de uma palavra estrangeira. Portanto, quando você for digitar um texto e quiser usar uma palavra estrangeira, ou seja, que não pertença à língua portuguesa, você deve digitar em itálico essa palavra. Bom, podia ser a famosa live da quinta-feira, podia ser a conversa cotidiana com os fiéis que se aglomeram para uns instantes junto ao seu pastor no Alvorada. Veja só que trecho rico em informações. Nós temos aqui que esta conversa, olha o adjetivo, cotidiana, ela é diária, com fiéis. Esses fiéis é um termo que está em conjunto com o termo pastor. Logo, fiéis e pastor estão nesse mesmo campo semântico de igreja, de fé, de crença. Logo,
essa fala de Bolsonaro podia ser a conversa diária com os seus fiéis que se aglomeram. Essa forma verbal, aglomeram, é muito interessante porque em tempos de pandemia, promover a aglomeração, todos nós sabemos que é algo inadequado, mas é algo que Bolsonaro faz. Junto ao seu pastor, né, Bolsonaro faz a aglomeração por uns instantes ali no Alvorada, no cercadinho. Terceira frase. Como sugestivamente anotou o jornalista Otávio Guedes, por pelo menos um dia, o cercadinho do Alvorada foi transferido para Nova York. A live da quinta também. Portanto, nós temos aqui uma fala de alguém diferente de Wilson Gomes, que é o que nós consideramos como polifonia. Polifonia, quando o autor traz para o seu texto uma voz de uma outra pessoa, contribuindo, dando um argumento de autoridade ao seu texto. Logo, vamos ver o que sugestivamente anotou o jornalista Otávio Guedes. Esse jornalista disse que por pelo menos um dia, o cercadinho do Alvorada foi transferido para Nova York. A live da quinta também. Bom, sugestivamente. Então, o jornalista Otávio Guedes sugere que, por pelo menos um dia, esse cercadinho foi transferido para Nova York. Segundo parágrafo. Antes disso, contudo, o presidente fez política de imagem, aquele tipo de ação política que não trata de questões substanciais, mas de construir a percepção pública sobre alguém. Bom, no primeiro parágrafo nós falamos sobre o fato de Bolsonaro ter ido de novo à ONU falar para os seus seguidores, só que antes disso, olha só, antes disso é uma passagem, é um trecho que transmite uma ideia de tempo. E o contudo é uma palavra que indica uma ideia de contraste, de oposição entre dois trechos, entre duas ideias. Então, antes disso, contudo, o presidente, essa expressão em termos de coesão, é um substantivo que vai substituir, portanto, a palavra Bolsonaro. Esse presidente se refere a Bolsonaro. Logo, em vez de Wilson Gomes, que é o autor desse texto, repetir várias vezes a palavra Bolsonaro, Wilson Gomes, o autor, lança mão de sinônimos para se referir a este indivíduo aqui, Bolsonaro. Então, o presidente foi usado em termos de coesão para se referir à palavra Bolsonaro. Em seguida, o autor, o Wilson, coloca política de imagem entre aspas duplas, entre aspas, por se tratar de um termo que ele vai explicar logo adiante, logo após esta vírgula. Veja, antes disso, contudo, o presidente fez política de imagem, aquele tipo de ação política que não trata de questões substanciais, de questões sérias, de questões profundas, mas apenas de construir a percepção pública sobre alguém. E nesse caso, provavelmente, este alguém é ele mesmo. Comeu pizza na calçada num dia. Novamente, nós temos aqui uma elipse para evitar a repetição do termo Bolsonaro ou de o presidente. Novamente, uma elipse. Comeu pizza na calçada num dia, em uma comitiva de machos, e picanha bem passada no outro, para mostrar que chegou à metrópole do mundo na condição de presidente, mas continua o mesmo frequentador de churrascaria da zona norte do Rio de Janeiro. Bom, aqui nós temos, além dessa elipse, comeu pizza na calçada num dia, nós temos um relato de tudo o que o então presidente Bolsonaro fez lá na metrópole do mundo. Metrópole do mundo, esse termo aqui, essa expressão, substitui Nova York. Veja, em uma comitiva de machos, né, destaque para esse trecho, para indicar que naquela companhia não havia nenhuma mulher. E comeu picanha bem passada no outro. Nós temos aqui outras duas elipses. E comeu picanha bem passada no outro. Outro que? Outro dia. E aqui bem aqui nós temos implícita esta palavra aqui, a forma verbal comeu. E comeu picanha bem passada no outro, vírgula. Esta vírgula, juntamente com essa preposição para, vai indicar uma finalidade. Porque esse para indica uma finalidade. Com qual finalidade? Com a finalidade de mostrar que chegou à metrópole do mundo na condição de presidente, ou seja, estar em Nova York é um privilégio de poucos
E estar na condição de presidente da República também é um privilégio de muitos poucos foi ótimo, né? E, porém, mesmo tendo chegado a esta cidade e mesmo sendo presidente, esse mais indica a mesma coisa que este contudo, uma oposição, uma contrariedade. Mas continua o mesmo frequentador de churrascaria da Zona Norte do Rio de Janeiro. Zona Norte não tem tanto prestígio quanto a Zona Sul do Rio de Janeiro, e nem como a Zona Oeste, mas a Zona Oeste de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Desdenhou de quem protestava. Quem desdenhou? Novamente aqui nós temos uma elipse. Quem desdenhou foi ele. Então perceba que a elipse também é um recurso coesivo muito bom quando bem empregado, quando bem usado. Então desdenhou de quem protestava, xingou a imprensa. O filho foi à Fox News dizer que o prefeito da cidade que o acolhia era marxista. Veja bem, enquanto admoestava os norte-americanos de que aquele país podia virar uma Venezuela. Então um dos filhos do Bolsonaro foi à Fox News dizer que o prefeito da cidade de Nova York, né, a cidade que o acolhia é uma expressão que serve para substituir a expressão Nova York, era marxista. Porque você sabe, o marxismo é de esquerda, enquanto tentava convencer os norte-americanos de que aquele país, qual país? Os Estados Unidos, podia virar uma Venezuela. Lembra que a Venezuela vive uma situação complicada em termos políticos. Já o ministro da Saúde, que o acompanhava, foi ao fundo da van mostrar o dedo do meio a quem os vaiava. Então o ministro da Saúde, quem também participa do governo e acompanhava o filho do presidente, ou o presidente, foi ao fundo da van para fazer o quê? Para mostrar o dedo do meio a quem os vaiava. Os vaiava. Então, nós temos aqui esse pronome que também retoma quem estava sendo vaiado. O filho, o ministro da Saúde, o presidente, a sua comitiva. O papel era o de uma comissão liderada por um rebelde antissistema, um homem autêntico que não se dobra às convenções, às frescuras cerimoniais, às futilidades litúrgicas das elites. Na Assembleia das Nações Unidas, despejou o familiar combinadinho de fantasias, parcialidades e mentiras. Quem despejou? Novamente aqui uma elipse. Quem despejou foi Bolsonaro. Continuando. E voltou a fazer política de imagem, dessa vez no papel do último herói invacinável, mesmo à custa de levar um esporro do prefeito de Nova York e uma descompostura de Boris Johnson. Mesmo dando trabalho ao cerimonial das Nações Unidas, que se esforçou para evitar que o bruto anti-vacina chegasse perto de John Biden, que falou depois dele. Mesmo proporcionando o espetáculo de funcionários correndo para limpar o púlpito, possivelmente contaminado pelo último líder mundial não vacinado, antes que outros oradores o pudessem usar. Para completar a obra, deixou atrás de si o rastro de membros da sua comitiva contaminados pelo coronavírus, entre eles, por tosca ironia, o ministro da Saúde, olha que ironia, que na verdade deveria ser uma pessoa que deveria se preocupar com a saúde, com a sua própria saúde, contraiu coronavírus. E, ao que parece, o próprio filho. Pereça o mundo, se necessário, Bolsonaro resistirá, como asterisque aos romanos, ainda que sitiado por vacinadores por todos os lados. Então, neste parágrafo, nós temos vários relatos de ações que aconteceram de maneira vexatória para Bolsonaro. Mas ele se importa? Não. Bem, todo mundo sabe o que tudo aquilo significou. Era um espetáculo e um discurso que se dirigiu restritamente ao nicho bolsonarista, pois só nele poderia encontrar o eco que procurava e produzir os efeitos motivacionais desejados. E quanto mais o presidente se dirige ao núcleo radical de seus seguidores, mais vai produzindo nesta ordem consternação primeiro, depois reprovação, em seguida repulsa e depois asco de todos os outros públicos. Pois é evidente a este ponto que a tática de captura de afeto e adesão pública de Bolsonaro é constituída de tal maneira que não é possível crescer em mais de um tipo de público ao mesmo tempo. É um movimento de gangorra. E olha esses dois pontos. Anunciando, introduzindo, vindo a apresentar
uma descrição de como é esse movimento de gangorra. Se um lado sobe, o outro necessariamente desce, simplesmente porque mais do que o candidato, os lados é que se movem por contrariedade. Olha, este parágrafo tem uma ideia de proporção, veja, e quanto mais algo acontece, mais acontece um outro algo, certo? Vejamos o próximo parágrafo. O resultado da repetição sistemática desse procedimento se pode ver facilmente. Então, ele botou um fato e agora vai falar da consequência da repetição sistemática, que não para de acontecer, desse procedimento. Qual procedimento? Deste que ele acabou de explicar aqui no parágrafo anterior. E uma ideia de modo. Esse resultado pode se ver de que modo, de que maneira? Facilmente. Veja, foi retratado, por exemplo, em pesquisa publicada pelo IPEC nesta quarta-feira, dia 23 de setembro. Lula ganha de Bolsonaro por mais de 20 pontos no primeiro turno nos 2 cenários pesquisados. 53% consideram o governo ruim ou péssimo, 68% reprovam o modo como Bolsonaro governa o país e 69% não confiam no presidente. Os números são consistentes com a tática adotada. A prioridade não é expandir, mas compactar. Portanto, novamente esses 2 pontos explicam, introduzem qual é essa tática adotada. Adotada por quem? Por Bolsonaro. A prioridade não é expandir números das pessoas que o apoiam, mas sim compactar, ou seja, cada vez mais restringir esse número de seus apoiadores, de seus fiéis, ou melhor, apoiadores. Isto posto, ou seja, diante disso tudo, temos que nos perguntar qual o sentido de manter uma estratégia que não dá sinais de que pode ser vencedora. Pregar aos convertidos, portanto, olha uma ideia de conclusão, com esse portanto, parece uma loucura para quem tem tanto apego ao poder e ainda mais precisa ganhar a próxima eleição. Por que então adotar esse padrão? Por que não mudar de rumo e de táticas? Por que gastar tanta energia repetindo um modelo de comportamento e discursos que tornam a próxima eleição presidencial impossível? Por quê? Veja só algo interessante que eu me lembrei agora, sobre este parágrafo aqui. O autor usa dados estatísticos e fatos para comprovar o seu argumento, a sua tese. Então isso aqui, novamente, é usado como argumento para defender a tese de Wilson. Bom, vejamos. A minha hipótese, então agora, o Wilson Gomes vai hipotetizar, vai falar sobre suas hipóteses de possíveis respostas a essas perguntas, a essas indagações que ele mesmo acabou de fazer no parágrafo anterior. A minha hipótese é que Bolsonaro não sabe como ganhou a eleição passada. Nós o sabemos. Veja que esse o pronome substitui uma grande ideia. Olha, Bolsonaro não sabe como ele ganhou a eleição passada. Nós sabemos. Bolsonaro foi um anão nos ombros do gigante, que era o antipetismo. Então Wilson explica que Bolsonaro estava apoiado no antipetismo em 2018, mas ele simplesmente não sabe como veio parar aqui. Ele quem? O antipetismo? Não, ele, Bolsonaro. Ele não sabe como ele veio parar aqui. Aqui onde? Na presidência. Então, repete o que é de sua natureza, o que ele sabe fazer, na esperança de que fazendo mais do mesmo e com mais intensidade a mesma coisa, a mesma coisa se repita. Que mesma coisa é esta? A sua eleição, o seu comportamento de vencedor, né, o fato de ter sido vencedor nas eleições. Na verdade, Bolsonaro está usando a tática certa, mas, veja aqui mais uma palavra que indica uma ideia de oposição, de contraste, mas para um candidato a deputado, que precisaria de 150 mil votos no Rio de Janeiro para continuar em Brasília, e que sabe que pode encontrar todos os votos de que precisa em um público só. Vejamos. Então, o Wilson diz que Bolsonaro está usando a tática certa, porém, para um candidato a deputado, ou seja, para um candidato que precisa de relativos poucos votos, né, para continuar em Brasília, o que não representa uma quantidade suficiente para permanecer como presidente, para ganhar uma disputa, um pleito presidencial. De 1991 até 2014, já na onda do antipetismo, as suas votações oscilaram entre 80 e 120 mil votos. Durante todo esse período, era um deputado de nicho, que passava para coletar votos nas famílias de militares e policiais.
A sua mentalidade, suas atitudes e, sobretudo, os seus discursos foram formatados para falar com esse público. Esse público, que público? As famílias de militares e policiais. Então, Bolsonaro estaria formatado para essa intenção, para essa finalidade, de falar somente para uma fatia da sociedade, somente para um nicho da sociedade. É para eles que foi organizado o seu repertório de temas e de formas de expressão. Para eles quem? Isso, para militares e policiais. Da parte militar das Forças Armadas vieram as fantasias anticomunistas, o horror à esquerda e a convicção, a certeza de que um Estado dominado por civis é fraco, desorganizado e corrupto. Dos policiais militares e civis vieram as pautas corporativas da classe, o sentimento de que a política é parte dos problemas sociais e não a solução deles, o horror aos freios e limites que o Estado de Direito impõe à atuação contra o crime, a compensação de que a criminalidade pode ser resolvida a tiros, desde que parem de amarrar as mãos dos homens da lei e dos homens de bem, o ódio aos direitos humanos entendidos como proteção à bandidagem, o enorme sentimento de inferioridade contra o que considera as elites intelectuais, científicas e artísticas. Então, esse é o repertório de temas e de formas de expressão da postura de Bolsonaro, do pensamento bolsonarista. Então veja que este parágrafo todo foi construído para explicar melhor para quem Jair Bolsonaro estava se dirigindo. Na cabeça, os argumentos dos militares e dos policiais, sejam eles militares ou civis. Então este parágrafo se organiza de modo a explicar esse trecho aqui, né? Esse público, como o Bolsonaro fala para esse público aqui, de militares, policiais e suas famílias. Próximo parágrafo. Quando se fala para um nicho, ou seja, para uma fatia da sociedade, observam-se algumas regras básicas que Bolsonaro aprendeu a seguir com extremo zelo, com extremo cuidado. Consiga o máximo de atenção possível, nem que seja preciso se destacar pelo exagero, extravagância ou agressividade. Produza e mantenha a imagem apropriada para o seu nicho. Controle a dramaturgia, ou seja, veja esses dois pontos. Construa uma história e um personagem e se mantenha consistentemente neles. Há 30 anos, Bolsonaro faz isso com sucesso. Por que imaginaria mudar? Certo? Se é a partir desta receita de bolo que ele consegue o seu sucesso, então por que ele mudaria? Isso então retoma tudo o que foi observado e escrito no parágrafo anterior, por isso o isso. Isso é o que Bolsonaro é e acredita. Os outros temas que incorporou são verificados com base na compatibilidade aos seus sentimentos mais arraigados. Lutará até a morte contra as políticas de vacinação ou contra políticas ambientais, porque do outro lado da margem estão, na sua percepção do mundo, os públicos contra os quais acumula um ressentimento atávico e profundo. 2 pontos, vejam esses 2 pontos novamente. Esses 2 pontos vão introduzir quais são os públicos contra os quais Bolsonaro acumula um ressentimento atávico e profundo. Veja, quais são esses públicos? As elites intelectuais, a esquerda, gente de direitos humanos, das artes e da cultura, jornalistas, todos vagabundos comunistas e globalistas. Por que será que essa passagem está entre aspas? Porque não faz parte das palavras de Wilson Gomes, mas sim de Bolsonaro. Não há teoria, exame racional, projeto de país, visão de mundo, nem mesmo valores morais envolvidos nessa decisão. Apenas ressentimento e a certeza intuitiva de que ele, Bolsonaro, e os seus inimigos imaginários precisam estar de lados opostos e contrários. O problema, para ele, Bolsonaro, é que Bolsonaro não é mais o deputado dos militares, policiais, milicianos e anticomunistas do Rio de Janeiro. Além disso, não há mais o mesmo nível antipetista como sentimento social a funcionar de combustível e câmara de eco para magnificar o que ele diz e faz. Ao contrário, a sua insistência em continuar falando para o seu distrito eleitoral está empurrando aceleradamente, de que modo? Aceleradamente, as intenções de voto para Lula. Então, somente agora é que Wilson Gomes fala sobre Lula. No penúltimo parágrafo. É o anti-bolsonarismo, hoje abundante, o elevador expresso de que Lula se beneficia amplamente e, ao que tudo indica, será o grande eleitor de 2022.
Último parágrafo agora. O Bolsonaro, que aliena de si a maior parte dos cidadãos, ou seja, o Bolsonaro, aquele lado dele que afasta de si a maior parte dos cidadãos, é hoje o maior cabo eleitoral de Lula, pois as pessoas nem mais estão querendo ponderar alternativas, porque afinal de contas, alternativas existem. Ciro Gomes, mas quem? Guilherme Boulos, o Freixo, Marcelo Freixo. Formular um plano de saída sustentável, demorar-se em sutilezas, querem é ter certeza de que ele se vá, de modo que quanto mais ele fala e representa para os seus, estamos falando dele quem? De Bolsonaro, mais se transforma em um suplício para a maior parte da população que já não confia nele nem o suporta. Então aqui nós temos uma ideia de proporção. Quanto mais alguém faz ou pratica alguma coisa, mais algo acontece. Uma ideia de proporção. É uma agonia, uma tristeza, um sentimento ruim, da qual as pessoas só querem se livrar da forma mais garantida possível. E a forma mais garantida possível, me parece, ser elegendo Luiz Inácio Lula da Silva. E por fim, Wilson Gomes é doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e autor de A Democracia no Mundo Digital, História, Problemas e Temas. Espero que você tenha gostado. Esses foram os argumentos de que Wilson Gomes se valeu para responder a seguinte pergunta: por que Bolsonaro continua pregando aos convertidos? Por causa, então, de acordo com Wilson Gomes, das suas convicções aqui, da mente de Bolsonaro, que são imutáveis para si mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise de coesão e coerência do texto de Wilson Gomes. Perceba que, em termos de coesão, é muito bom, e essa coesão analisada garante e promove a coerência do texto, coerência sentido que esse texto tem. Bom, em breve nós vamos avaliar outros textos, talvez mesmo de Wilson Gomes, para verificar como Wilson Gomes escreve, constrói os seus textos aqui nessa coluna. Portanto, nós temos a maneira como Wilson Gomes articula e mostra argumentos que defendam as suas teses, e é mais ou menos isso que eu gostaria de propor para vocês, que vocês olhassem mais detidamente ao que bons escritores fazem com seus textos. Um abraço e até o próximo vídeo.